Tem um mosquito na tela, peraí. Não peguei. Voltando ao assunto. Então, assim, eu queria fazer esse vídeo pra poder ter essa... Um mosquito! Matei, vou lavar a mão. Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Esse vídeo, na verdade, eu não fiz um script pra ele. Eu quero que seja essa conversa um pouco mais aberta aqui, uma conversa mais verdadeira, não que as outras não sejam. Mas eu quis que fosse uma coisa mais no improviso. O título ou na thumb do vídeo, vocês devem ter visto que eu estou falando sobre o meu maior desafio como pedagoga, educadora e professora. E, assim, por que eu quis fazer esse vídeo? Vamos pensar um pouco sobre isso também. Eu quis fazer esse vídeo porque tá num dos mandamentos da Montessori, né, dos ensinamentos que ela passou para as pessoas, para as educadoras, para quem quer ter essa linha Montessori na vida e na sala de aula, que a gente sempre tem que prestar atenção na nossa prática como educadora, né? Que a gente tem que prestar atenção no nosso perfil, no nosso modelo que a gente faz. Aí eu comecei a pensar nisso. E também o Rubem Alves faz você pensar. Quanto mais você lê os livros, as obras do Rubem Alves, você fica refletindo sobre a sua prática, sobre a sua pessoa, enfim. Aí eu comecei a pensar. Tô olhando a chuva. Roupa no varal, gente. Tá tudo ok ainda. Onde eu estava? Tá. E aí eu pensei, qual que é a minha maior dificuldade como professora? Aí eu parei e falei assim, essa palavra não tá legal. Porque quando a gente fala dificuldade, é uma coisa que é difícil, e aí o que acontece com a gente? A gente tende a falar, tá difícil, então eu não vou fazer. Então eu pensei de novo, não, então qual é o meu maior desafio como uma professora bilíngue e como uma educadora? Aí o desafio é a palavra diferente, porque o desafio da ideia de obstáculos, e obstáculos a gente tenta, né, sempre melhorar. E eu falei, bom, qual seria o meu maior desafio como educadora? Aí eu comecei a pensar, seria a minha falta de organização? Como vocês podem ver, isso aqui tá organizado, tá? É um dia bom. O editor vai escrever aqui embaixo, provavelmente vai falar. Isso aqui tá organizado, gente. Sério. Tem tudo aqui, até adesivo. Sabe aqueles adesivos que você vai juntando de agenda e não usa? Eu tenho mania de guardar também. Um dia eu vou usar. Eu falei que eu ia usar. Bom, tem tudo aqui nessa mesa, fora o que eu tirei, que eu tava tirando pó e desisti de tirar pó, mas depois eu vou fazer isso. Então seria isso a minha falta de desorganizar as coisas? Aí pensei, seria... o quê? O que seria uma dificuldade para um educador do século XXI? Seria tentar manter a atenção das crianças? Porque isso também é muito difícil, não é? Eu tenho visto, faz um tempinho já que eu dou aula, vai fazer 11 anos que eu leciono, mas eu sempre estive com crianças e quanto mais tempo vai passando, eu percebo que a atenção das crianças mudaram, a motivação delas quererem aprender também, por isso a gente precisa mudar nossas estratégias, né? Eu falei, isso talvez não seja um desafio assim, tão maior assim. Eu percebo que para algumas pessoas que trabalham ainda mais na rede pública, um dos desafios também é infraestrutura, material, mas não se encaixa na minha realidade. E aí eu fiquei pensando bastante, qual seria o meu desafio. Pensei muito, gente. Esse vídeo era pra eu ter feito há muito tempo já atrás. Mas eu fiquei pensando, e aí eu lembrei quando eu comecei a dar aula, há um tempão atrás, lá no CNA, e um professor falou pra mim que eu saí da sala, eu lembro até agora, eu saí assim, tipo, triste, assim. Aí ele, que foi? O Thiago falou, que foi? Esperar o gás passar. Essa música do gás é ótima, né? Eu lembro quando eu era adolescente, era depois do almoço, tirar aquela soneca no sofá e ficar ouvindo o gás passar. Espera, acho que já passou o gás. Então, aí eu tinha saído da sala de aula, eu não lembro o que aconteceu, não
não lembro. Eu lembro que eu estava muito chateada. E aí o Thiago virou pra mim e falou: o que acontece, né? Por que você tá assim? Falei: ai, Thiago, a aula hoje não foi boa. Aí eu não sei se é que eu que tinha planejado não tinha dado certo. Eu não lembro o que aconteceu. Se a minha expectativa... Enfim. Falou: falou assim, Stephanie, você tem que parar de querer sempre dar um show na sala de aula. De querer sempre que saia tudo perfeito. E que você consiga dar conta de tudo. Porque não é sempre que você vai conseguir dar um show. Não é sempre que você vai fazer um show que você vai conseguir dar conta de tudo. E tudo bem. Aí eu parei pra pensar. E ele tem razão. E esse é o meu maior desafio. Eu sempre tento dar conta de tudo, não ao mesmo tempo que eu tenho essa limitação. Eu consigo entender que eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, eu quero agradar a família, eu quero que a família e a criança se sinta acolhida, eu quero que eu tenha conseguido entregar tudo no prazo, que eu consiga dar conta de toda a demanda de portfólio, de relatório, que eu consiga fazer os projetos de maneira que a criança consiga entender e consiga aprender o conteúdo e goste do conteúdo, se divirta fazendo as aulas, que queira vir para a escola. Eu penso na questão todo o desenvolvimento da criança, né? Seja social, cognitivo, psíquico, motor, por exemplo, eu vejo uma aluna minha andando e percebo que ela tá andando na ponta do pé. Eu tô aqui, eu tô pensando nisso, que essa minha aluna tá andando muito na ponta do pé, que eu preciso conversar com a professora de educação física, de psicomotricidade, da gente conversar como que a gente pode ajudar ela, porque isso vai atrapalhar as pernas dela. Eu penso no meu aluno que tá segurando o giz, né, o lápis, assim. Temos que ajudar ele pra trabalhar a pinça. São muitas coisas que ficam na minha cabeça. Isso sem quando a gente começar a falar da língua inglesa, né? Que eu fico pensando o tempo todo de pensar em novas estratégias, em novos jogos, em novas músicas, novas histórias, para eu ajudar os meus alunos e as crianças que vão entrar no meu caminho aqui na minha vida, que eles consigam se apropriar da cultura de um outro país e queiram conhecer outros países também. Aí eu fico isso o tempo todo, assim, como se fosse um lençol enorme assim em cima de mim e fica tudo isso o tempo todo na minha cabeça. E quando eu não consigo fazer as coisas de maneira... tudo isso, né? De uma maneira lógica, organizada, amável, porque você deve passar por isso também. Às vezes você tá ali na correria do seu dia a dia e você tá pensando em todas as coisas que você tem que fazer e aí, sem querer, você é grosseira com alguém. Às vezes eu sou grosseira com o Fábio ou com alguma colega de trabalho e eu paro e penso, não! Eu não sou assim, eu não quero isso pra mim. E é horrível a gente pensar nisso, né? Que a frustração, ela existe, ela tá ali o tempo todo. Mas eu acho que esse é o meu maior desafio. É eu lidar com ela, é eu entender que eu não dou conta de tudo, que eu não vou conseguir fazer tudo, que eu não vou conseguir, sei lá, fazer St. Patrick's Day, Páscoa, que eu vou conseguir já pensar num negócio de Mother's Day. Assim, mesmo que a escola não faça essa pressão em mim, eu sempre fui assim. Minha mãe sempre falou, Stephanie, quando você era criança, você tirava um S, porque a escola pública era satisfatório o S. Eu tirava um S em ciências, pra mim era o fim do mundo. Como que eu fui tirar um S em ciências? Então eu sempre fiz essa pressão em mim mesma. E eu não entendo por que eu faço isso. Você também faz isso? Escreve aqui nos comentários. Eu tenho tentado muito trabalhar com essa ansiedade e eu percebo que a ansiedade nesse século, nessa década que a gente tá vivendo, ela tem aumentado a proporção dela para muitas pessoas, de diferentes profissões e rotina do dia a dia. Eu tenho visto amigas procurando cada vez mais terapeutas e profissionais da saúde para poder ajudar elas. Não que isso não tenha que ser feito, a gente tem que sempre procurar ajuda. Desculpa. A gente tem que, por exemplo, igual eu, procurar o yoga, procurar o Muay Thai, o boxe, procurar meditar, fazer, enfim, se autoavaliar e conversar com uma amiga e conversar com um psicólogo, um psiquiatra. A gente tem que buscar essa ajuda. A gente não pode viver nisso nessa correria contra você mesmo. Eu acho que esse é o meu maior desafio. Eu acho que até falei rápido. Acho que o meu maior desafio é eu entender que tudo bem.
Eu trabalhei numa outra escola que uma coordenadora falou pra mim assim, Stephanie, você tem que desacelerar. Desacelera. É entender que as coisas têm o seu tempo, que tudo vai dar certo ou não e tudo bem. Entender que você precisa ir com calma. Eu sou nova e mesmo que eu não fosse nova, que eu tenho muita coisa ainda pra aprender e eu tenho tempo. Então, esse é o meu maior desafio como professora, como teacher. Agora, no momento, é esse. E eu percebo que faz uns anos que é esse o meu desafio. Eu queria fazer esse vídeo para que a gente possa ter essa conexão de entender também que nós não somos perfeitos, que a gente tem vários desafios e que a gente tá aqui para se ajudar. Então, escreva aqui embaixo ou escreve lá para mim no Instagram qual é o seu maior desafio e a gente pode juntas e, conversar com outras amigas, procurar respostas e estratégias que possam ajudar a gente com esses desafios. Por exemplo, eu tenho uma colega que ela fala, eu não consigo procurar atividades. Ela fala que o maior desafio para ela é montar atividades, recursos, materiais. Então bora lá, vamos junto, vamos procurar teorias que possam te ajudar, Pinterest, ferramentas, outros tipos de ideias para que a gente consiga junta sair disso. Para mim o que tem funcionado é o yoga para desacelerar e conversar bastante com a minha assistente, que é minha parceira, então eu falo pra ela, nossa, a rua hoje tá uma barulheira. Falo, Gabi, preciso da sua ajuda, você pode fazer isso? Eu faço aquilo, tem que confiar uma na outra. Eu sempre fiz isso também com a Maria Lígia também, com a Nath, então assim, sempre tentar dividir o peso, a responsabilidade. A gente sabe que a gente não dá conta de tudo, mas a gente quer dar conta. E professor tem uma responsabilidade muito grande. Mesmo que seja por um ano ou um semestre que você vai passar com essa criança, você tem uma responsabilidade imensa, mesmo se você for até substituto. Então, e é isso que eu preciso pensar também, dar uma desacelerada nessa responsabilidade. Doida. Mas eu queria fazer esse vídeo pra isso, pra que a gente possa aprender sobre esses desafios. Eu tenho lido um livro, eu vou fazer um vídeo sobre ele mais pra frente, que é o Dia a Dia do Professor. Ele é da Nova Escola e ele ganhou um dos prêmios Jabuti, eu não lembro o ano que foi, eu vou pedir pro meu editor colocar aqui embaixo. E ele fala, como se preparar para os desafios de sala de aula. E esse livro tá muito legal, eu tô no comecinho dele ainda, porque eu comecei a ler outras coisas. Mas é bem legal pra você que tá começando agora, ou pra você que já trabalha há um tempinho, porque serve como reciclagem e ele também traz outras estratégias pra você se reinventar. Então essa é uma dica pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vim dividir, abrir meu coração da Perdigão, ou é o da Sadia, não lembro. Eu vim abrir e contar pra vocês esse desafio meu que é eu desacelerar, é eu me acalmar e entender que tudo tem seu tempo e que vai dar certo no final. Eu acho que vai. Escreve aqui o seu desafio. Curte, comenta aqui alguma coisa, alguma sugestão de outros vídeos também, ou escreve lá no Instagram, tá bom? Não esqueça de compartilhar. Tchau! E eu não sei se eu falei isso já, porque como esse vídeo não teve muito script, então eu tô meio confusa. Mas fica calma, fica tranquila, que o seu desafio você vai vencer, tá bom? Tchau!